Bem-vindo a mais um vídeo do canal Maravilhas da Natureza, onde hoje falaremos sobre a truta. A truta é um dos peixes de água doce mais fascinantes do mundo, conhecida por sua beleza, agilidade e importância ecológica. Habitante de rios e lagos de águas frias, limpas e bem oxigenadas, esse peixe se tornou um verdadeiro símbolo da saúde dos ecossistemas aquáticos. Neste vídeo, vamos explorar o universo da truta, entendendo onde ela vive, como se comporta, o que come e por que é tão valorizada tanto na natureza quanto pelo ser humano. Ao longo do conteúdo, você vai descobrir curiosidades surpreendentes, diferenças entre as espécies e a importância da preservação dos rios onde esse peixe vive. Se você gosta de animais, vida selvagem e quer aprender mais sobre as maravilhas da natureza, fique até o final, porque a truta guarda segredos incríveis que vão te surpreender. Antes de continuar, curta o vídeo para apoiar o canal, toque no sininho para ativar as notificações, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. A truta é um peixe de água doce pertencente à família Salmonidae, a mesma dos salmões. Ela é conhecida por viver em ambientes de águas frias, limpas e ricas em oxigênio, como rios de correnteza forte, riachos de montanha e lagos de regiões mais frias. Por essa exigência ambiental, a presença da truta costuma indicar que o ecossistema aquático está saudável e bem preservado. Esse peixe possui um corpo alongado e hidrodinâmico, perfeitamente adaptado para nadar contra a correnteza. Sua coloração varia conforme a espécie e o ambiente, podendo apresentar tons de prata, marrom, dourado ou esverdeado, geralmente com manchas escuras ou avermelhadas ao longo do corpo, o que ajuda na camuflagem. As trutas são peixes ágeis, rápidas e excelentes caçadoras, alimentando-se principalmente de insetos aquáticos, larvas, pequenos crustáceos e peixes menores. Além disso, elas desempenham um papel fundamental na cadeia alimentar, ajudando a controlar populações de outros organismos aquáticos. Muito apreciada na pesca esportiva e na culinária, a truta também possui grande valor econômico, sendo criada em pisciculturas em diversas partes do mundo. Mesmo assim, sua sobrevivência depende diretamente da preservação dos rios e lagos onde vive, tornando esse peixe um verdadeiro símbolo da conservação ambiental. A truta pertence a um grupo de peixes com características bem definidas, que ajudam os cientistas a entender sua origem, parentesco com outras espécies e sua posição no reino animal. Sua classificação taxonômica é a seguinte: Reino: Animalia, organismos multicelulares, heterotróficos e com capacidade de locomoção em alguma fase da vida. Filo: Chordata, animais que possuem notocorda, tubo nervoso dorsal e fendas branquiais em algum estágio do desenvolvimento. Classe: Actinopterigi, peixes ósseos de nadadeiras raiadas, que representam a maior diversidade de peixes existentes. Ordem: Salmoniformes, grupo que inclui peixes de águas frias, muitos deles com comportamento migratório, como trutas e salmões. Família: Salmonidae, família caracterizada por peixes ágeis, corpo alongado e excelente capacidade de natação contra a correnteza. Gêneros mais comuns: Oncorhynchus e salmo, onde se encontram as espécies de trutas mais conhecidas no mundo. Essa classificação mostra como a truta está intimamente relacionada aos salmões e reforça sua importância evolutiva dentro dos ecossistemas aquáticos de água doce, em alguns casos, também de ambientes marinhos. A história evolutiva da truta está profundamente ligada às transformações climáticas e geográficas ocorridas ao longo de milhões de anos. As trutas pertencem à família Salmonidae, um grupo de peixes que surgiu há aproximadamente 100 milhões de anos, durante o período Cretáceo, quando os primeiros peixes ósseos modernos começaram a se diversificar. Os ancestrais das trutas viveram originalmente em águas frias do hemisfério norte, principalmente em regiões que hoje correspondem à América do Norte, Europa e Ásia. Durante as eras glaciais, grandes mudanças climáticas moldaram a evolução dessas espécies. O avanço e recuo das geleiras criaram novos rios e lagos, isolando populações de peixes e favorecendo a diversificação das espécies de truta. Esse isolamento geográfico foi fundamental para o surgimento de diferentes espécies e subespécies, cada uma adaptada a condições específicas de temperatura, profundidade, correnteza e disponibilidade de alimento. Algumas trutas desenvolveram a capacidade de migrar entre água doce e água salgada, enquanto outras permaneceram exclusivamente em ambientes de água doce. Ao longo da evolução, a truta desenvolveu características marcantes, como o corpo hidrodinâmico, a nadadeira adiposa e uma fisiologia altamente eficiente para sobreviver em águas frias e ricas em oxigênio. Essas adaptações permitiram que o grupo se tornasse um dos mais bem-sucedidos entre os peixes de água fria.
Com a expansão humana, especialmente a partir dos séculos XIX e XX, diversas espécies de truta foram introduzidas em outros continentes, fora de sua área de origem natural, principalmente para a pesca esportiva e a piscicultura. Isso ampliou sua distribuição global, mas também trouxe desafios ecológicos. A origem e evolução da truta mostram como a natureza é capaz de moldar espécies altamente especializadas, reforçando a importância da conservação dos ambientes que permitiram essa longa e fascinante trajetória evolutiva. Existem diversas espécies de trutas espalhadas pelo mundo, cada uma com características próprias, adaptações ao ambiente e comportamentos distintos. Abaixo estão as principais e mais conhecidas espécies de truta. Truta arco-íris, Oncorhynchus micis. A espécie de truta mais conhecida e criada em cativeiro. Possui uma faixa rosada ou avermelhada ao longo do corpo. Extremamente resistente e adaptável a diferentes ambientes. Muito comum na piscicultura e na pesca esportiva. Amplamente encontrada em rios e criadouros no Brasil. Truta marrom, salmo-truta. Corpo geralmente marrom ou dourado, com manchas escuras e avermelhadas. Pode viver tanto em água doce quanto migrar para o mar em algumas populações. Conhecida por ser mais desconfiada e difícil de capturar. Bastante comum na Europa e em regiões de clima frio. Truta dourada. Coloração amarelada ou dourada intensa. Vive em regiões de alta altitude. Considerada rara e muito valorizada. Bastante sensível a alterações ambientais. Truta de fonte, Salvelinus fontinalis. Apesar do nome, é tecnicamente um tipo de anchar. Corpo escuro com manchas claras e avermelhadas. Vive em águas extremamente frias e limpas. Indicadora de ambientes aquáticos altamente preservados. Outras espécies menos conhecidas. Truta cutroa, Oncorhynchus clarkii. Trutas nativas de regiões da Ásia e América do Norte. Espécies adaptadas a ambientes específicos, como lagos alpinos e rios glaciais. Cada espécie de truta possui adaptações únicas que garantem sua sobrevivência em diferentes ambientes. Essa diversidade torna o grupo ainda mais fascinante e reforça a importância da conservação dos habitats onde essas espécies vivem. A truta possui um conjunto de características físicas que a tornam perfeitamente adaptada à vida em rios e lagos de águas frias e com correnteza. Seu corpo é projetado para velocidade, agilidade e resistência, fatores essenciais para sobreviver em ambientes aquáticos exigentes. O corpo da truta é alongado, esguio e hidrodinâmico, facilitando a natação contra a correnteza. Esse formato permite que o peixe faça movimentos rápidos e precisos, tanto para capturar presas quanto para escapar de predadores. A coloração varia bastante conforme a espécie, idade e ambiente. Geralmente apresenta tons de prata, marrom, verde-oliva ou dourado, com manchas escuras ou avermelhadas espalhadas pelo corpo. Essas manchas funcionam como camuflagem, ajudando a truta a se misturar com o fundo do rio ou do lago. As escamas são pequenas e bem aderidas ao corpo, reduzindo o atrito com a água. A pele é coberta por uma fina camada de muco, que protege contra parasitas, infecções e facilita o deslocamento na água. As nadadeiras são fortes e bem desenvolvidas, especialmente a nadadeira caudal, responsável pelos impulsos rápidos. A truta também possui uma nadadeira adiposa, pequena e carnosa, localizada entre a nadadeira dorsal e a caudal, característica típica dos peixes da família Salmonidae. Em relação ao tamanho, a maioria das trutas mede entre 30 e 70 centímetros, mas algumas espécies ou indivíduos podem ultrapassar esse tamanho em condições favoráveis. O peso varia conforme a espécie, o ambiente e a disponibilidade de alimento. Existe ainda um leve dimorfismo sexual. Durante o período reprodutivo, os machos costumam apresentar cores mais intensas e a mandíbula levemente mais curva, enquanto as fêmeas tendem a ter o corpo um pouco mais robusto. Essas características físicas fazem da truta um dos peixes mais eficientes e elegantes dos ecossistemas de água doce. A truta é um peixe altamente exigente quanto ao ambiente em que vive, sendo encontrada principalmente em rios, riachos e lagos de águas frias, limpas e bem oxigenadas. Esses ambientes costumam estar localizados em regiões montanhosas, áreas de altitude elevada ou locais onde a temperatura da água permanece baixa durante a maior parte do ano. Ela prefere águas de correnteza moderada forte, com fundo formado por pedras, cascalho e areia, que oferecem abrigo natural contra predadores e locais ideais para a reprodução.
Troncos submersos, raízes de árvores e sombras formadas pela vegetação das margens também são elementos importantes do seu habitat, pois servem como pontos de descanso e emboscada para a caça. A truta é extremamente sensível à qualidade da água. Altos níveis de oxigênio dissolvido são essenciais para sua sobrevivência, assim como baixos índices de poluição. Por isso, esse peixe raramente é encontrado em rios degradados, sendo considerado um verdadeiro indicador biológico da saúde dos ecossistemas aquáticos. Naturalmente, as trutas são originárias do hemisfério norte, especialmente da América do Norte, Europa e partes da Ásia. No entanto, devido ao seu valor econômico e esportivo, várias espécies foram introduzidas em outros países, incluindo o Brasil, onde vivem principalmente em regiões de clima mais frio, como áreas serranas do sul e sudeste. Em lagos, as trutas costumam ocupar áreas mais profundas e frias, aproximando-se das margens apenas em determinados momentos, como durante a alimentação ou a reprodução. Essa capacidade de adaptação a diferentes ambientes aquáticos, desde que as condições sejam adequadas, é fundamental para o sucesso da truta na natureza. A truta é um peixe conhecido por seu comportamento ativo, ágil e estratégico, características que a tornam uma excelente caçadora e uma das espécies mais desafiadoras da pesca esportiva. Em geral, as trutas são territoriais, especialmente quando adultas, defendendo áreas específicas do rio ou do lago onde há boa oferta de alimento e abrigo. Na maior parte do tempo, a truta apresenta comportamento solitário, embora indivíduos jovens possam ser vistos em pequenos grupos. Os adultos preferem ocupar pontos estratégicos, como atrás de pedras, troncos submersos ou áreas de sombra, onde conseguem economizar energia enquanto observam a passagem de presas trazidas pela correnteza. A atividade da truta varia ao longo do dia. Ela costuma ser mais ativa durante o início da manhã e o final da tarde, períodos em que insetos e outros pequenos animais estão mais disponíveis na superfície da água. Em dias quentes, tende a buscar regiões mais profundas e frias, reduzindo sua atividade para evitar o estresse térmico. As trutas são peixes extremamente cautelosos e possuem visão aguçada, reagindo rapidamente a movimentos bruscos, ruídos ou sombras. Essa sensibilidade ajuda na fuga de predadores, mas também explica por que são difíceis de capturar. Durante o período reprodutivo, o comportamento muda significativamente. Os machos tornam-se mais agressivos e disputam território e fêmeas, enquanto estas procuram locais adequados para a desova, geralmente em áreas de fundo pedregoso e água corrente. Esse conjunto de comportamentos faz da truta um peixe altamente adaptado ao ambiente natural, equilibrando eficiência na alimentação, defesa contra ameaças e sucesso reprodutivo. A truta é um peixe carnívoro e oportunista, com uma alimentação variada que depende da idade, da espécie e da disponibilidade de presas no ambiente. Sua dieta é composta principalmente por organismos aquáticos e pequenos animais que vivem ou caem na água. Quando jovens, as trutas alimentam-se sobretudo de zooplâncton, microcrustáceos e larvas de insetos, que são essenciais para o crescimento inicial. À medida que se desenvolvem, passam a caçar presas maiores, tornando-se predadores mais ativos e eficientes. A dieta de uma truta adulta inclui insetos aquáticos e terrestres, como moscas, besouros e larvas, crustáceos, como pequenos camarões de água doce e vermes e, em muitos casos, pequenos peixes, incluindo indivíduos de outras espécies e até trutas menores. A truta costuma se posicionar em locais estratégicos, como atrás de pedras ou em áreas de correnteza moderada, aguardando que o alimento seja trazido pela água. Com movimentos rápidos e precisos, ela captura a presa em frações de segundo, demonstrando grande agilidade e coordenação. Além de predadora, a truta desempenha um papel importante na regulação das populações de insetos e pequenos organismos aquáticos, contribuindo para o equilíbrio do ecossistema. Em ambientes de criação, sua alimentação é controlada e balanceada, garantindo crescimento saudável e qualidade nutricional da carne. Esse hábito alimentar versátil é um dos fatores que explicam o sucesso da truta em diferentes ambientes naturais. A reprodução da truta está intimamente ligada às condições ambientais, especialmente à temperatura da água, oxigenação e qualidade do habitat. Em geral, o período reprodutivo ocorre nos meses mais frios do ano, quando a água apresenta condições ideais para o desenvolvimento dos ovos. Durante essa fase, muitas trutas realizam movimentos migratórios curtos, subindo os rios em busca de locais adequados para a desova. As fêmeas escolhem áreas rasas com fundo de cascalho ou pedras, onde utilizam a cauda para escavar pequenos ninhos, conhecidos como ninhos. Após a liberação dos ovos pela fêmea, o macho os fecunda externamente.
Em seguida, os ovos são cobertos com cascalho, ficando protegidos contra predadores e a força da correnteza. Dependendo da temperatura da água, a incubação pode durar de algumas semanas a alguns meses. Quando os ovos eclodem, nascem os alevinos, que permanecem escondidos entre as pedras, alimentando-se inicialmente do saco vitelino. À medida que crescem, passam a se alimentar de pequenos organismos aquáticos e começam a explorar o ambiente. O crescimento da truta é relativamente rápido em condições favoráveis. Ao atingir a fase adulta, ela se torna territorial e inicia seu papel como predadora no ecossistema. A expectativa de vida varia conforme a espécie e o ambiente, podendo chegar a 7, 10 ou até mais de 15 anos em ambientes naturais bem preservados. Esse ciclo de vida demonstra como a truta depende diretamente de rios limpos e bem conservados para garantir sua reprodução e sobrevivência ao longo das gerações. A truta desempenha um papel fundamental no equilíbrio dos ecossistemas aquáticos, sendo considerada uma das espécies mais importantes dos ambientes de água doce e fria. Sua presença está diretamente ligada à qualidade ambiental, pois ela só consegue sobreviver em locais com água limpa, fria e bem oxigenada. Por ser extremamente sensível à poluição, ao aumento da temperatura da água e à redução do oxigênio dissolvido, a truta é amplamente reconhecida como um indicador biológico da saúde dos rios e lagos. Quando populações de trutas diminuem ou desaparecem, isso geralmente sinaliza problemas ambientais, como contaminação, desmatamento das margens ou mudanças climáticas. No ecossistema, a truta atua como predadora, controlando populações de insetos aquáticos, crustáceos e pequenos peixes. Esse controle ajuda a manter o equilíbrio das cadeias alimentares e evita a superpopulação de determinadas espécies, o que poderia causar desequilíbrios ecológicos. Além disso, a truta também serve de alimento para diversos predadores naturais, como aves, mamíferos e outros peixes maiores, sendo uma peça importante na transferência de energia dentro do ecossistema. A preservação dos habitats naturais da truta contribui não apenas para a sobrevivência dessa espécie, mas também para a proteção dos recursos hídricos, beneficiando inúmeras outras formas de vida, inclusive o ser humano. Por isso, conservar rios e lagos onde a truta vive é essencial para a manutenção da biodiversidade e da saúde ambiental. Apesar de ser um peixe ágil e atento, a truta faz parte da cadeia alimentar e possui diversos predadores naturais ao longo de sua vida, especialmente nas fases iniciais, quando ainda é mais vulnerável. Os ovos e alevinos são as etapas mais delicadas do ciclo de vida da truta. Nessa fase, eles podem ser predados por outros peixes, insetos aquáticos maiores e até por pequenos crustáceos. Mesmo protegidos entre o cascalho do fundo dos rios, muitos não sobrevivem até a fase adulta. Entre os predadores aquáticos, destacam-se peixes maiores e mais agressivos, como lúcios, bagres e outras espécies piscívoras que compartilham o mesmo habitat. Em alguns ambientes, trutas adultas também podem predar indivíduos menores da própria espécie. As aves são importantes predadoras naturais da truta. Garças, martins pescadores, mergulhões e outras aves aquáticas utilizam sua excelente visão e rapidez para capturar trutas próximas à superfície ou em águas rasas. Entre os mamíferos, animais como lontras, visões e até ursos, em determinadas regiões do mundo, se alimentam de trutas, especialmente durante períodos de maior abundância, como a época reprodutiva. Para se defender, a truta utiliza sua velocidade, camuflagem e comportamento cauteloso, além de buscar abrigo entre pedras, troncos submersos e áreas de correnteza. Essas estratégias aumentam suas chances de sobrevivência em um ambiente repleto de desafios naturais. A relação entre a truta e o ser humano é antiga e marcada por diferentes formas de interação, que vão desde a alimentação até o lazer e a economia. Esse peixe é altamente valorizado em diversas partes do mundo por sua carne saborosa, nutritiva e de alta qualidade. Na alimentação humana, a truta é muito apreciada na culinária, sendo preparada de várias formas, como grelhada, assada, defumada ou cozida. Sua carne é rica em proteínas, ômega 3, vitaminas e minerais, contribuindo para uma dieta saudável e equilibrada. A truta também possui grande importância econômica por meio da piscicultura. Devido ao seu rápido crescimento e boa aceitação no mercado, espécies como a truta arco-íris são amplamente criadas em cativeiro, especialmente em regiões de clima frio e águas de boa qualidade. Essa atividade gera empregos e renda para muitas comunidades. Outro ponto de destaque é a pesca esportiva, na qual a truta é considerada um dos peixes mais desafiadores e desejados.
Sua agilidade, força e comportamento cauteloso tornam a captura uma experiência valorizada por pescadores do mundo inteiro. Em muitos locais, a prática do pesca e solte é incentivada como forma de conservação. Além disso, a presença da truta contribui para o turismo ecológico, atraindo visitantes para regiões serranas e áreas naturais preservadas. No entanto, essa relação também exige responsabilidade, pois a exploração excessiva e a degradação dos habitats podem ameaçar as populações naturais. Por isso, o convívio entre a truta e o ser humano deve ser baseado no uso consciente, na preservação dos ambientes aquáticos e no respeito aos limites da natureza, garantindo que essa espécie continue fazendo parte dos ecossistemas e da cultura humana. A truta ocupa um lugar especial na cultura popular de diversos países, especialmente em regiões onde rios e lagos de águas frias fazem parte do cotidiano das pessoas. Ao longo da história, esse peixe passou a representar pureza, abundância e equilíbrio com a natureza, justamente por viver em ambientes limpos e preservados. Na culinária tradicional, a truta é um símbolo gastronômico em muitos países da Europa, da América do Norte e de regiões montanhosas. Pratos à base de truta fazem parte da identidade cultural de cidades serranas, sendo associada à alimentação saudável e à vida próxima à natureza. A truta defumada, por exemplo, é muito apreciada e reconhecida internacionalmente. Na pesca esportiva, a truta é vista como um verdadeiro ícone. Ela aparece em livros, filmes, documentários e obras literárias que retratam a relação do ser humano com os rios e a vida selvagem. Para muitos pescadores, a captura da truta simboliza desafio, paciência e respeito ao meio ambiente. A truta também está presente em lendas, símbolos e festivais locais, principalmente em regiões onde sua presença é abundante. Em algumas culturas, ela representa prosperidade e conexão com as águas puras das montanhas. Além disso, a imagem da truta é frequentemente utilizada em logotipos, artesanato, placas turísticas e materiais educativos, reforçando sua ligação com a natureza e a preservação ambiental. Assim, mais do que um simples peixe, a truta se tornou um símbolo cultural, representando a harmonia entre o ser humano e os ecossistemas aquáticos. Embora a truta não seja uma espécie nativa do Brasil, ela conseguiu se adaptar muito bem a algumas regiões específicas do país. Sua presença está diretamente ligada a áreas de clima mais frio, altitude elevada e águas limpas, condições essenciais para sua sobrevivência. A espécie mais encontrada no Brasil é a truta arco-íris, Oncorhynchus miquis, introduzida no país no século XX com fins de piscicultura e pesca esportiva. Atualmente, ela é criada principalmente em regiões serranas do Sul e Sudeste, como a Serra da Mantiqueira, em estados como Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, e áreas de altitude do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No Brasil, a truta vive quase exclusivamente em ambientes controlados, como criadouros e pesqueiros, ou em trechos específicos de rios e lagos onde a temperatura da água permanece baixa durante todo o ano. Por causa do clima tropical predominante, sua ocorrência natural é bastante limitada. A criação de trutas no país tem grande importância econômica e turística, atraindo visitantes interessados na pesca esportiva, na gastronomia local e no turismo rural. Restaurantes especializados e festivais gastronômicos ajudam a fortalecer essa atividade em regiões montanhosas. Apesar de não ser nativa, a presença da truta no Brasil exige cuidados ambientais, para evitar impactos sobre espécies locais. Por isso, seu manejo deve ser feito de forma responsável, respeitando normas ambientais e priorizando a conservação dos ecossistemas aquáticos. A truta no Brasil representa um exemplo de adaptação controlada, mostrando como o equilíbrio entre produção, lazer e preservação ambiental é fundamental. A criação de trutas, conhecida como truticultura, é uma atividade da piscicultura voltada para a produção desse peixe em ambientes controlados, aproveitando seu alto valor comercial, gastronômico e esportivo. Essa prática é comum em regiões de clima frio e altitude elevada, onde as condições naturais favorecem o desenvolvimento da espécie. As trutas exigem água limpa, fria e bem oxigenada, com temperaturas geralmente entre 10 graus Celsius e 18 graus Celsius. Por isso, os criadouros costumam ser instalados próximos a nascentes, rios de serra ou em sistemas de tanques com água corrente. A qualidade da água é o fator mais importante para o sucesso da criação, sendo necessário controle constante de oxigênio, pH e ausência de poluentes. A espécie mais utilizada na criação é a truta arco-íris, Oncorhynchus miquis, devido à sua resistência, rápido crescimento e boa adaptação ao cativeiro. A alimentação é feita com ração balanceada de alto valor proteico, garantindo crescimento saudável e carne de qualidade.
O ciclo de criação começa com os ovos fertilizados, que passam por incubadoras até a eclosão. Após a fase de alevinos, as trutas são transferidas para tanques maiores, onde crescem até atingir o tamanho ideal para comercialização ou pesca esportiva, geralmente entre 8 e 14 meses, dependendo das condições do cultivo. A truticultura gera emprego, renda e desenvolvimento regional, especialmente em áreas serranas e rurais, além de fortalecer o turismo gastronômico e ecológico. No entanto, é fundamental que a criação seja feita de forma responsável e sustentável, evitando a contaminação dos rios e o escape de trutas para ambientes naturais sensíveis. Quando bem manejada, a criação de trutas alia produção econômica, respeito ao meio ambiente e valorização dos recursos naturais. Apesar de ser um peixe resistente e bem adaptado a ambientes de água fria, a truta enfrenta diversas ameaças que colocam em risco suas populações, tanto em regiões onde é nativa quanto em locais onde foi introduzida. A maioria desses riscos está diretamente relacionada à ação humana. Uma das principais ameaças é a poluição dos rios e lagos. O despejo de esgoto, resíduos industriais, agrotóxicos e lixo compromete a qualidade da água, reduz o oxigênio dissolvido e pode causar a morte direta das trutas ou impedir sua reprodução. O aquecimento global também representa um grande perigo. O aumento da temperatura da água reduz os níveis de oxigênio e torna os ambientes inadequados para a truta, que depende de águas frias. Mudanças climáticas podem ainda alterar o regime dos rios, afetando a desova e o desenvolvimento dos filhotes. A destruição dos habitats naturais, como o desmatamento das matas ciliares, provoca assoreamento, aumento da temperatura da água e perda de áreas de abrigo e reprodução. Sem esses ambientes protegidos, a truta tem dificuldade para completar seu ciclo de vida. A pesca predatória e ilegal é outra ameaça significativa. A captura excessiva, especialmente durante o período reprodutivo, reduz drasticamente as populações e compromete a renovação natural da espécie. Além disso, a introdução de espécies invasoras pode gerar competição por alimento e espaço, além de aumentar a predação sobre ovos e juvenis de truta. Essas ameaças mostram como a sobrevivência da truta depende diretamente da preservação dos rios, do uso consciente dos recursos naturais e do respeito às leis ambientais, sendo essencial a conscientização para garantir o futuro dessa espécie. A conservação da truta está diretamente ligada à preservação dos ecossistemas aquáticos onde ela vive. Proteger essa espécie significa, acima de tudo, cuidar da qualidade da água, dos rios e das áreas naturais ao seu redor, garantindo condições adequadas para sua sobrevivência e reprodução. Uma das principais medidas de conservação é a proteção dos habitats naturais, especialmente das nascentes, rios de água fria e matas ciliares. A vegetação ao longo das margens ajuda a manter a temperatura da água, evita o assoreamento e fornece abrigo tanto para a truta quanto para os organismos que fazem parte de sua alimentação. O controle da poluição é essencial. O tratamento adequado do esgoto, a redução do uso de agrotóxicos e o descarte correto de resíduos contribuem diretamente para a manutenção da qualidade da água, fator vital para a sobrevivência da truta. Na pesca, práticas como pesca e solte, o respeito aos períodos de defeso e aos tamanhos mínimos de captura ajudam a manter as populações estáveis. A fiscalização e o cumprimento das leis ambientais também desempenham papel fundamental nesse processo. A piscicultura responsável é outra forma de proteção, desde que seja bem manejada e controlada, evitando a contaminação dos rios e a introdução desordenada de trutas em ambientes naturais sensíveis. Por fim, a educação ambiental e a conscientização da sociedade são ferramentas poderosas para a conservação. Ao entender a importância da truta e dos rios limpos, as pessoas passam a valorizar mais a natureza e a agir de forma responsável. Conservar a truta é preservar a vida nos rios e garantir água de qualidade para as futuras gerações. A truta é um peixe cheio de características interessantes e comportamentos surpreendentes que despertam a curiosidade de pesquisadores, pescadores e amantes da natureza. Confira algumas curiosidades fascinantes sobre essa espécie. A truta é capaz de nadar contra correntes muito fortes, utilizando seu corpo hidrodinâmico e nadadeiras potentes para se manter estável mesmo em rios turbulentos. Algumas espécies conseguem saltar para fora da água, superando obstáculos como pequenas quedas de água durante a migração para áreas de reprodução. A coloração da truta pode mudar ao longo da vida, variando conforme o ambiente, a alimentação, a estação do ano e o período reprodutivo. As trutas possuem excelente visão e conseguem perceber movimentos mínimos dentro e fora da água, o que as torna extremamente cautelosas.
Esse peixe é conhecido por sua memória espacial, sendo capaz de reconhecer áreas específicas do rio onde encontra alimento e abrigo. Em ambientes naturais bem preservados, algumas trutas podem viver mais de 10 anos, atingindo tamanhos impressionantes. Apesar da aparência delicada, a truta é um peixe forte e resistente, capaz de sobreviver em ambientes desafiadores, desde que a água seja limpa e fria. Essas curiosidades mostram como a truta é uma espécie incrível, cheia de adaptações que reforçam sua importância nos ecossistemas aquáticos e seu fascínio para o ser humano. A truta é frequentemente comparada a outros peixes de aparência ou comportamento semelhante, especialmente aos salmões e a algumas espécies de peixes de água doce. Apesar das semelhanças, existem diferenças importantes entre eles. A comparação mais comum é entre truta e salmão. Ambos pertencem à família Salmonidae e compartilham características físicas, como o corpo alongado, a nadadeira adiposa e a preferência por águas frias. No entanto, muitas espécies de salmão passam grande parte da vida no mar e migram para os rios apenas para se reproduzir, enquanto a maioria das trutas vive predominantemente em água doce, embora algumas populações também possam migrar para o mar. Outra diferença está no tamanho e no ciclo de vida. Em geral, os salmões atingem tamanhos maiores e realizam longas migrações, enquanto as trutas costumam ser menores e mais territoriais. Além disso, após a reprodução, muitas espécies de salmão morrem, enquanto as trutas podem se reproduzir várias vezes ao longo da vida. A truta também pode ser comparada a peixes como o char, salvelinus, que possuem aparência semelhante e vivem em águas frias. Apesar da semelhança visual, essas espécies apresentam diferenças genéticas, comportamentais e ecológicas. Em relação a outros peixes de água doce, como tilápias ou carpas, a truta se destaca por sua exigência ambiental, sendo muito mais sensível à poluição e às variações de temperatura. Essas comparações ajudam a entender melhor o lugar da truta na natureza e reforçam suas características únicas dentro do mundo dos peixes. A truta exerce um papel essencial nos ecossistemas aquáticos, sendo uma espécie-chave para o equilíbrio dos rios e lagos de águas frias. Sua presença influencia diretamente a dinâmica da vida nesses ambientes, contribuindo para a estabilidade e a biodiversidade. Como predadora, a truta ajuda a controlar populações de insetos aquáticos, larvas, crustáceos e pequenos peixes. Esse controle evita o crescimento excessivo dessas populações, mantendo o equilíbrio da cadeia alimentar e prevenindo desequilíbrios ecológicos que poderiam afetar todo o ecossistema. Além disso, a truta é uma importante fonte de alimento para diversos animais, como aves, mamíferos e outros peixes maiores. Dessa forma, ela participa ativamente do fluxo de energia dentro do ambiente aquático, conectando diferentes níveis da cadeia alimentar. Outro ponto fundamental é que a truta atua como um indicador natural da qualidade da água. Sua sobrevivência depende de ambientes limpos, frios e bem oxigenados. Quando as trutas estão presentes em um rio, isso geralmente indica que aquele ecossistema está saudável. Já o desaparecimento da espécie pode ser um sinal de degradação ambiental. Durante a reprodução, a movimentação das trutas no fundo dos rios ajuda a revolver o cascalho, o que contribui para a oxigenação do leito e beneficia outros organismos aquáticos. Por tudo isso, a truta vai muito além de sua importância econômica ou esportiva. Ela é um símbolo da saúde dos ecossistemas aquáticos e da necessidade de preservar os recursos naturais para garantir a vida nos rios e lagos. A truta é muito mais do que um peixe admirado pela pesca esportiva ou pela gastronomia. Ela representa a saúde dos rios, a pureza das águas e o equilíbrio da natureza. Ao longo deste vídeo, vimos como sua sobrevivência depende diretamente de ambientes limpos, bem preservados e respeitados pelo ser humano. Proteger a truta significa cuidar das nascentes, dos rios e das matas ciliares, reduzir a poluição e adotar atitudes responsáveis no uso da água. Pequenas ações do dia a dia, como evitar o descarte de lixo em rios e apoiar práticas sustentáveis, fazem uma grande diferença para a conservação dessa e de muitas outras espécies. Seja na pesca esportiva, na piscicultura ou no turismo, é fundamental agir com consciência e respeito à natureza, garantindo que as futuras gerações também possam conhecer e admirar a truta em seu ambiente natural. Se você gostou de aprender mais sobre esse incrível peixe, deixe seu like, compartilhe este vídeo e ajude a espalhar a importância da preservação da vida aquática. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para continuar descobrindo as verdadeiras maravilhas da natureza. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.